Transtorno bipolar. O que é? Quais os sintomas? Existe tratamento? Estas e outras questões nós vamos ver agora com o psicólogo Jesaias Silas. O transtorno bipolar é um transtorno psiquiátrico que provoca alterações no comportamento, leva uma pessoa a oscilar entre momentos de euforia e depressão repentinamente. O transtorno de humor bipolar, ele é caracterizado por uma alternância durante determinados períodos de tempo do humor. É uma alternância global do humor. Por exemplo, a pessoa passa uma semana ou mais se sentindo a maior parte do dia muito agitado, com os pensamentos muito acelerados. Às vezes algumas pessoas sentem redução da necessidade de sono. A pessoa fala muitos assuntos, ela se sente muito potente, se sente grandiosa. E aí depois passa 2 semanas ou mais em uma sensação de falta de disposição, muito sono, muita fadiga, vazio, falta de esperança, uma série de sintomas depressivos, né? Então, o transtorno de humor bipolar é isso, é uma alternância global do humor. A pessoa passa um determinado período de tempo com humor maníaco, né, muito agitado, muito para cima, mas aí depois o humor inverte e aí ela começa a se sentir muito para baixo, né? E esses dois polos do humor, eles têm seus respectivos prejuízos, né? As chamadas oscilações de humor significa alternância entre chamados estados de mania e hipomania, ou seja, uma alteração de humor semelhante à mania, porém com menor intensidade. A pessoa se sente muito bem, com bastante energia ou depressão. A pessoa se envolver em coisas que não daria conta, gastar demais, comer demais, ou então se exercitar demais. Ela se sente muito poderosa para isso. E aí a fase depressiva é porque a pessoa ela fica sem disposição para nada, né? Então a pessoa costuma construir e desconstruir as coisas da vida, né? E aí um dos sinais que a pessoa precisa de ajuda é quando isso realmente começa a atrapalhar os relacionamentos, o desempenho profissional, o desempenho estudantil, até as funções básicas, né, a questão fisiológica, né, o sono fica prejudicado. Geralmente, as pessoas com esse tipo de característica de humor, elas buscam ajuda quando tem algum surto, né, algum surto psicótico, de repente a pessoa ficou muito agitada, agressiva, ou então quando está na fase depressiva, né, que ela se sente assim, vazio, se sente na necessidade de buscar ajuda. Mas esses são os sinais principais, né, que precisam ser observados pela população. A frequência é variada, assim como a intensidade do quadro, que pode ser leve, moderada ou grave. Bom, geralmente a pessoa recebe essas informações da parte das outras pessoas, né? Mas, assim, ninguém consegue olhar as próprias costas. A gente tem dificuldade de se perceber como que está reagindo. Geralmente a pessoa começa a perceber quando as pessoas de fora sinalizam. Você está assim, você mudou. A pessoa começa a perceber. Não é fácil esse processo. Geralmente a pessoa leva um tempo até se dar conta de que o humor dela tem alternado de uma maneira muito intensa, global, por fases. E nem sempre é fácil admitir que o nosso humor tem esse tipo de variação. Mas o papel dos familiares, as pessoas mais próximas, é exatamente esse, de apontar a pessoa reconhecer a ponto de ela ver a necessidade de buscar ajuda. O tratamento para transtorno bipolar costuma durar por muito tempo, até mesmo anos. Ele costuma ser feito por diversos especialistas de várias áreas, como os psicólogos, psiquiatras e neurologistas. A atenção na área da saúde mental, ela abrange vários profissionais. Todo bom profissional vai saber fazer o encaminhamento necessário. O importante é a pessoa buscar ajuda. Se ela for buscar ajuda de um psicólogo, o psicólogo, identificando essa variação brusca de humor, vai fazer a recomendação, a justa recomendação para o psiquiatra.
O psiquiatra, percebendo esses casos, né, geralmente a pessoa, no nosso país, em 2018 e 2019, aumentou muito a quantidade de pessoas que buscam ajuda psiquiátrica, né, e recebem um atendimento através da medicação. Só que esse aumento em 2018 não foi acompanhado por uma devida aumento de demanda nos consultórios de psicologia. E essa demanda, ela se acumula e logo depois passa para os consultórios de psicologia, porque o atendimento psiquiátrico, assim, tem a sua importância, é fundamental, mas ele precisa ser complementado pelo atendimento psicológico, né, para a pessoa compreender as razões que deixaram ela vulnerável a essa condição. Então, qualquer profissional habilitado vai saber fazer um encaminhamento para a rede de atenção à saúde mental. Esse atendimento com os psicólogos não pode evitar, por exemplo, que essa pessoa passe um bom período tomando remédios, drogas pesadas para o controle desse comportamento? Bom, geralmente o atendimento psicológico ele tem um fator preventivo e uma questão mesmo do tratamento em si, né? É preventivo o atendimento psicológico para que a pessoa não chegue nesse estado. Um transtorno de humor, ele se instala nas emoções de alguém. Não é algo assim de uma hora para outra, é algo gradual. Por exemplo, um acúmulo, né, a longo prazo de estresse, de ansiedade, de preocupações, de traumas. Isso fica guardado de tal forma que o organismo da pessoa reage dessa maneira. E então, nesse sentido, o atendimento psicológico, ele visa prevenir que a pessoa chegue nisso. Mas se a pessoa chegou nisso, também não significa que seja o fim do mundo. Existe tratamento, existem medicações modernas que ajudam a pessoa a encontrar um ponto de equilíbrio no humor. Então, o atendimento psicológico, nesse caso, né, tem essa importância, né, de proteger as nossas emoções para que a gente não chegue num estado mais delicado. Nesse momento, nós estamos vivendo, não só em Bacabal, como no Brasil, essa onda da pandemia, da Covid-19, e a gente tem percebido que algumas pessoas têm entrado quase em síndrome de pânico com relação a essa doença, inclusive em Bacabal. Né? Que orientação o senhor dá, né, para essas pessoas que têm esse tipo de comportamento e, por isso, será que isso não pode evoluir para um comportamento bipolar? Bom, a situação da pandemia, ela realmente tem sido muito delicada para todo mundo, né? Agora, algumas pessoas que já estavam numa condição delicada antes da pandemia, receberam essas notícias de morte, o isolamento social, receberam essas informações de uma maneira diferente, com impacto maior. Mas elas já estavam numa predisposição a receber isso dessa forma. Então, por essa razão, o cuidado, ele sempre é anterior, né? É uma prevenção para que a gente não fique nessas condições de vulnerabilidade, né? Então, de fato, algumas pessoas, elas ficaram muito temerosas. Tem uma questão real, né, que é o risco de adoecer, de perder a vida, de perder alguém, né? Mas também existe uma repercussão que é quando a pessoa, de fato, ela começa a sentir mais medo do que o esperado, um medo desproporcional e até paralisante. Esse é o ponto. Quando de fato a pessoa se encontra num quadro que a gente pode caracterizar como pânico, né? A pessoa está muito ansiosa, né? Se assusta com tudo. Ela fica constantemente com o pensamento de que o pior vai acontecer. Às vezes tremores nas mãos, nas pernas, sensação de sufocação, falta de ar, tontura, suor frio, o medo de morrer, um medo assim, desproporcional de morrer. Então, essas situações caracterizam um transtorno de pânico, né? Então, um sintoma de pânico. Agora, não significa necessariamente que ela vá para um estado de humor bipolar. São questões diferentes. E a gente precisa ressaltar isso.
Mas também é importante a gente lembrar que também nessas situações, caso a pessoa comece a ter dificuldade de fazer as coisas da vida, de se divertir, de trabalhar, de estudar, por conta dessas preocupações excessivas, essa paralisação da vida é a evidência de que chegou uma hora de buscar ajuda profissional.